Bom, Fala, meu caro, bom dia. bom, Bem, você? bom. Deixa eu só. Aí, entrou. Maravilha. Eu sempre brinco que tecnologia é muito bom quando funciona, né? Eu tava É, aqui apanhando aqui para poder abrir aqui que minha câmera não tava querendo funcionar. de vez em quando funciona. Ai, rapaz. Mas vamos lá. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Então, nós fizemos uma reunião semana passada com vocês, né? E vocês explicaram mais ou menos como é que funciona a sua estrutura e tal. Você conversou E com o eu, Luiz, né? com o Luiz, acho que foi o Luiz, né? E aí eu falei que a gente estava com alguns projetos, em andamento. É, Estavam alguns projetos em andamento e o que a gente quer dar mais foco é esse em Lagoa Santa. Lagoa Santa fica perto aqui de Belo Horizonte, né? Uma região que está crescendo muito, muito valorizada. E lá é um terreno de 20 mil metros quadrados, que a gente acha que dá para fazer uns 30 casas e talvez um strip mall, um mini shopping junto lá. Mas está bem no início, assim, não tem nada. Essa área urbana, ela é. É urbana, também. A cidade cresceu um pouco, né? Então ainda está dentro da cidade. Tá. 5 minutos do centro. Deixa eu então Então fazer é um isso, a gente negócio. está estudando, né, como que a gente vai fazer. Aí daquelas 4 áreas que vocês falaram que trabalham, né, acho que a gente está mais tranquilo na área da construção em si. Mas talvez o que a gente precise mais ajuda é na área da estruturação do negócio em si, né? Financiamento, investidores e tal. E a divulgação em si. Tá. Qual que é o nome da cidade, perdão? Lagoa Santa. Lagoa Santa. Fica em Minas Gerais. Fica do lado do aeroporto de Confins. Como que é o nome da tua empresa, Luciano? Quer dizer, a minha empresa chama LC Projetos, mas esse projeto nós vamos fazer com um outro sócio meu, que tem outra empresa que chama TRI. A gente deve criar uma SPC. Tá. Multifamiliar. Porte do empreendimento, a gente vai chamar ele de médio. Porque eu tenho um controle aqui que eu preencho, né? Para depois. Como a gente conversa com muita gente, a memória às vezes abandona, né? Eu vou só te pedir para não reparar, eu tô com uma rinite, uma sinusite atacada, aí dá tosse, dá Sem problema. espirro, dá tudo, sabe? Vamos lá. Então você falou que você tem um terreno que ele tá, vamos dizer assim, o Então, projeto está em fase inicial ainda, né? Não está nem desenvolvido. é. A parte de contratos com terrenistas, acordos iniciais, como é que tá isso daí? Não, pois é, não tem nada ainda, né? É um amigo nosso que tem esse terreno lá de família, mas sempre ficou parado, e agora ele decidiu tocar para frente, né? Aí nós fizemos uma parceria com ele. Mas não, assim, o terreno tá, é só ele que é dono, é uma herança de família há muito tempo, mas não assinamos nada com ele não. Por isso que eu estou falando, está bem no início. E aí quando eu entrei em contato com vocês era para entender isso, né? Qual tipo de serviço que vocês fazem, em que fase que vocês entram, e para ver o que pode ser feito junto. Tá. Você falou em quantas unidades, só para poder anotar aqui? O terreno são 20 mil metros, né? Aí, fazendo uma análise assim, bem superficial, a gente está achando que dá para fazer 30 casas e um centro comercial. Mas por que um terreno tão grande fazer só 30 casas? São 5 mil metros estão destinados à reserva, né? Então, na prática, sobraram 15 mil metros. Mas é o que eu te falei, não está nada fechado ainda. Essa reserva é o que? Ambiental mesmo? É, 5 metros de área ambiental.
E os outros 15 mil disponíveis. É. Para 30 casas? Se você falar em 15 mil metros para 30 casas, numa conta burra, né? Não conheço no local nem nada, mas a gente tem uma fração de 500 metros de lote por casa. É. Eu já está pensando em nível no padrão médio alto, que a região ali está crescendo muito e em entorno lá tem condomínios bons, né? E a ideia seria fazer É um condomínio, condomínio ou loteamento, assim? condomínio, condomínio de casas, na forma de incorporação, né? Tá. Não é o caminho mais. Não diria que é o caminho mais fácil, né? Fácil não é o ponto. Mas é onde a gente tem mais acesso de funding, né? Loteamento é mais sofrido, né? Tá. 7.2 hoje. Você tem um telefone, Luciano, que a gente pode deixar marcado aqui? É 31 9 9301 0839. 0839. Tá. Depois eu vou te mandar um oi lá também para você ficar com o meu contato direto. Beleza. Tá, eu tô entendendo o teu caso. Por que eles te mandaram falar comigo aqui? Quando eu conversei com o Luiz, ele falou que já ia mandar uma proposta. E Ah, depois ele agendou a reunião aí, que eu também não fiz direito. eu brinco com o Luiz. O Luiz e o Nelson, geralmente eles fazem o primeiro contato e aí quando há um negócio mais técnico vem pra cá, né? E aí eu sempre brinco com eles, eu falo assim, cara, não se emociona, vai devagar, né? Vamos entender primeiro. Eu sou vamos dizer assim, o chato da sala, né? Porque eu quero entender, vamos olhar, vamos estudar primeiro, ver se faz sentido, enfim. Depois a gente, né? É aquela história assim, brincadeira à parte, né? Você tá andando na rua, vê a mulher pela primeira vez, se você tentar agarrar ela e beijar, você vai tomar um tapa na cara, né? Agora, se você, oi, tudo bem? Seu cabelo é bonito, quer tomar um café, e vai avançando, né? Chega no casamento ali, né? Mas brincadeira à parte, eu entendi, né, por que eles te mandaram aqui, o projeto parece bacana. Falando um pouco sobre como é a nossa forma de ver esse negócio, tá? A Biocasa ela atua em duas formas, basicamente. A gente pode ser basicamente um prestador de serviço e te ajudar a alavancar tudo que você precisa para tirar esse negócio do papel. Ou a gente pode caminhar junto. O que significa caminhar junto? A gente entrar de sócio no negócio. Para a gente entrar de sócio no negócio, precisa fazer sentido para as duas partes. Eventualmente, apareceu vários negócios aqui que a gente analisou e teve casos que a gente aceitou entrar. Por exemplo, hoje de manhã mesmo a gente está conversando com um grupo aqui de Botucatu. Botucatu fica aqui no interior de São Paulo, no final ali não sei se você conhece ali da rodovia Castelo Branco, bem no comecinho da Marechal Rondon, fica naquele pedacinho no entrocamento das duas pistas ali. É uma cidade super difícil de trabalhar, a gente está com outro lançamento lá que a gente está cuidando, um metro quadrado, o valor é relativamente baixo, mas é um projeto que faz sentido. Então, pra gente, o importante nem é só a questão do resultado financeiro, ele tem que ter resultado financeiro, mas ele tem que fazer sentido para tudo que a gente está construindo com a Biocasa, né? E aí, para isso, a gente precisa olhar o projeto, entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, conversar mais. O Luiz te apresentou a plataforma da Biocasa, como ela funciona, então, basicamente, nesse estágio que você está, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque agora a gente ainda consegue sentar, conversar com o proprietário, entender a visão dele sobre o negócio, de que forma ele entende que aquilo é uma construção de negócio saudável. E aí não necessariamente o que ele entende é o que a gente vai seguir, mas ouvir a parte dele é importante até para a gente poder se posicionar e preparar o
vamos dizer assim, o melhor modelo de negócio para isso, né? Falando um pouco da minha pessoa em si, eu sou responsável pela área de incorporações, né? Então, como é o teu caso de estar aí na etapa inicial e a gente entender o negócio ali no estágio que ele está, deixa eu só responder a Sara aqui, que ela está perguntando se deu tudo certo aqui com a reunião. Tá tudo certo. A gente está bem na etapa inicial. Eu sou arquiteto de formação, já estou há 28 anos no mercado, né? Então, nesses 28 anos, graças a Deus, a gente pôde passar aí por tudo que é bucha que você pode imaginar, a gente já passou. E de 98 até 2015, como diz o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Mas tem um cara da internet aí que ele fala assim que a gente empreende no CNPJ dos outros, né? Então, de 98 até 2015 eu trabalhei para terceiros, 2015 a gente abriu, hoje eu tenho 3 empresas, né? Uma delas é a Biocasa. Então, de 2015 para cá a gente entrou nessa área de incorporação, fez os nossos projetos também, e por ser técnico a gente acabou se aprofundando nessa questão da incorporação e hoje a gente consegue ter esse olhar apurado do início ao fim, né? Quando você é um funcionário, você participa de pequenas áreas que a empresa te permite enxergar. Então esse é o nosso trabalho hoje, né? Na Biocasa a gente desenvolveu essas 2 frentes, então a gente pode ser basicamente um prestador de serviço que vai te ajudar a tirar o projeto do papel, não importa o estágio que você esteja, ou a gente pode entrar como sócio no negócio. Para a gente entrar como sócio no negócio, a gente tem algumas condições que a empresa trabalha. E a gente raramente baixa a condição do mínimo que a gente já estabeleceu. Por quê? Porque a gente já teve outras experiências que não foram tão bem sucedidas, então a gente chegou ali num que a gente considera de mínimo razoável, né? Para a gente poder trabalhar nesse processo. Dentro da estrutura que você me apresentou, você falou que você está mais bem preparado na questão da construção, ou seja, não sei, se você tem um projeto, você tem uma empresa de arquitetura, pelo que você explicou, de Não, de projetos. engenharia. Eu falo de construção assim porque é mais fácil de implementar, né? Se a gente decidir tudo, a gente consegue tocar a construção, digamos assim. Que tipo de projeto você trabalha, só para a gente entender? De loteamentos e condomínio. A gente tem outros no interior, mas é mais no interior, em Diamantina, Araçuaí, acho que não interessa muito, assim. Talvez não seja interesse no seu caso, mas são projetos de condomínios de lotes. A gente trabalha com loteamentos também. O único entrave aí do condomínio de lotes, se ele tiver estruturado como condomínio de lotes, a gente não consegue aplicar uma incorporação em cima, porque ele já é uma incorporação, um condomínio de lotes, né? E aí a gente não consegue fazer uma incorporação, por exemplo, vamos supor lá, você tem 50 lotes, vamos separar 20 para fazer uma incorporação de 20 casas e obter funding, né? A gente não consegue por causa da estruturação do condomínio de lotes. Mas se ele é um loteamento aberto, fechado, isso aí a gente consegue estruturar, né? E aí é uma trava documental, não é nem porque a gente não quer, é porque realmente não tem como você colocar uma incorporação dentro de outra, né? Mas a gente tem interesse sim. Para nós, assim, como eu te falei, o caso de Botucatu aqui. Botucatu é uma cidade de 100 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena, mas é uma cidade difícil de trabalhar e a gente está lá. Então o nosso ponto nem a gente não escolhe lugar, né? A gente precisa trabalhar onde o nosso cliente está. Se ele está lá, vamos trabalhar. No caso de Botucatu em si, a gente topou analisar o negócio e entrar junto, que o memorando a gente provavelmente vai assinar hoje, para poder ver se faz sentido ou não, né? Você falou que trabalha com projetos de engenharia de infraestrutura, então, na parte de preparação de desenvolvimento urbano, essas aprovações todas? Não, mas a gente sempre terceiriza isso, né? Por exemplo, quando eu falei da parte de construção, não é que eu toco a construção. Esse outro meu sócio, ele tem uma construtora. Mas, por exemplo, para esse caso aí de Lagoa Santa, a gente pretende, assim, acompanhar a construtora. A gente tem outros colegas que são construtores e a gente contrataria. Tá. Não é que nós vamos tocar diretamente, não.
Entendi. Não, eu tô realmente te perguntando para eu poder entender É, o cenário, né? a gente seria funcionar mais como incorporador, entendeu? Construtora é uma coisa que aqui a gente também decidiu terceirizar por enquanto. Por que por enquanto? Justamente por causa dessa capilaridade, né? Hoje a gente está conversando com você aí em Minas, mas a gente tem, por exemplo, projetos no Rio Grande do Norte, a gente tem na Bahia, tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem aqui em São Paulo, falo de Santo André, São Paulo, né? Tem aqui, tem até em Manaus, cara, no Pois Amazonas. é. E Então, construtor eu acho sempre melhor, sempre pegar do local lá. falar que a gente vai sustentar mão de obra parada também, eventualmente, se caso não tiver demanda nesses locais, não faz sentido, né? A gente abraçou uma causa, não sei se você chegou a ver, mas a gente está falando muito sobre a questão da construção industrializada, né? Nós conversamos sobre isso. Isso eu acho assim, super interessante. Na realidade, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu trabalhei muito tempo na Fiat aqui, na Itália, e eu sempre ficava pensando isso, né, de por que que a construção civil não funciona mais como a indústria automobilística, né? Agora, quando apareceu esse negócio de construção industrializada, e é justamente isso, né, tentar utilizar a- as técnicas da engenharia. Eu vou te falar que o nosso maior, nosso maior empecilho em relação a isso é justamente o cliente comprador final, lá na última ponta. Qual é o problema do brasileiro? O problema do brasileiro é que ele bate palma para as construções americanas, acha lindo, maravilhoso, vai para lá e fica encantado, só que quando ele vem aqui ele quer o tijolo. É, Aí assim, você fala, pô, peraí, o americano ele faz a casa de madeira, de steel frame, de wood frame, sei lá como é que eles chamam lá, e lá os caras têm temporal, tufão, é, aquela ventania maluca lá que eu nunca lembro o nome, como é que é? Enfim, você sabe a questão dos desastres naturais lá. Aqui a gente não tem nada disso, cara. Aqui você fizer uma casa de papelão, ela para de pé. Perdão. mas mudar a cultura é complicado. E aí, exato, esse é o ponto. Então, assim, a gente como Biocasa, a gente resolveu entrar nessa briga, digamos assim, abraçar essa causa para motivar a questão da industrialização. Não quer dizer que a gente vai vencer tudo de uma vez. Para você ter uma ideia, o tamanho do mercado da industrialização hoje no Brasil representa 3% do montante. Então ele tem ainda assim vamos dizer, um campo vasto a ser explorado, né? E a gente buscou parcerias com várias empresas que também defendem isso e trabalham isso cotidianamente, né? Uma delas é o Instituto ITIE, que é o Instituto Tecnológico da Indústria da Construção, né? Ele faz formação de profissionais com essa visão lá, o Gilberto e a equipe dele, né? E inclusive a gente está estudando, por isso que a gente aceitou, por exemplo, analisar esse caso de Botucatu, tem um outro caso aqui de Santo André, não sei se o seu vai ser o caso, mas quando a gente tem condomínio de casas, né, para a gente trabalhar a questão da industrialização da construção, é mais simples. Com certeza. Né? Quando a gente fala em projetos verticais, aí desculpa o termo assim, mas o buraco é um pouco mais fundo, né? Você tem que cavar um pouco mais. Agora, casa não. Inclusive, um dos parceiros que a gente tem é a Steel Corp, né, do Roberto Justus. A gente esteve lá na fábrica dele várias vezes para entender a parte do processo de fabricação. Você que é engenheiro mecânico, se surgir a oportunidade de visitar, vá porque vale a pena. Entender como é que é o processo, ver o equipamento. Eu posso até te mandar, eu tirei umas 3 fotos só porque eles não gostam muito que tira por questão de segredo industrial, essas coisas, né? Mas você vê o equipamento, vê a linha de montar, é realmente uma linha de montagem, de onde chega o material bruto, por onde passa a produção, as mesas de montagem dos painéis, a mesa que vira o próprio painel da parede, não é mecânico. No dia que a gente esteve lá, estava chegando os robôs que iam transitar pela fábrica, então eles iam ter uma quantidade mínima de pessoas para poder fazer a parte manual, quase tudo automatizado, então é bem legal. Só essa parte assim, de você já tem montar um painel, uma parede pronta, assim, banheiro industrializado, isso eu acho sensacional.
Então, e lá eles têm um esquema legal de montagem, assim. A parte de instalações é feito chicote num balcão, não num balcão, como chama? É montado numa mesa, esqueci agora o termo correto, mas é montado numa sala, tipo num balcão lá, e aí os caras montam o chicote, a parte de encanamento é tudo mangueira, né? Então não tem esse negócio de emenda, de conexão, nada disso. É bem mais simples. A parede já sai montada, daí vai tudo para um ponto específico lá de carregamento, o caminhão carrega, leva para campo, chegou em campo, é só montou as paredes, pluga tudo, liga o disjuntor, tá funcionando. Pra você ter uma ideia, a gente fez um projeto com eles, aqui em Pindamonhangaba, a gente está ainda desenvolvendo esse trabalho, mas para fazer 30 casas com eles lá, né? Essas 30 casas, o prazo de fabricação são 60 dias e de montagem mais 7. Pois é. Sem falar a questão da mão de obra, né? Eu vou ter que entregar para eles o terreno limpo, que hoje lá é só grama, mas é limpo, o radier pronto, a infra de chão realizada. Daí eles chegam e colocam a casa em cima e pluga tudo, né? A parte de muro e gradil eu também preciso fazer. Mas 60 dias é mais que suficiente para fazer esse trabalho de vir, preparar o radier, deixar a infra de chão, tudo pronto ali, para ele vir botar a casa, depois eu faço o muro em volta, boto o portão, acabou. 90 dias uma casa dessa está pronta. O processo não é, vamos dizer assim, não é 5 dias, mas também não é um ano, né? Mas nesse caso, nesse exemplo aí de Botucatu, como é que vai ser? Vocês vão construir para vender ou vai ser corporação? O plano é sempre incorporação, sempre. Por quê? Porque tem duas razões para isso. Uma é a questão dos benefícios do registro da incorporação em si, de você poder vender a unidade em planta, você ter o RET, você ter o patrimônio de afetação. E por conta desses benefícios, qualquer fundo ou banco que você bater na porta, desde que você esteja devidamente estruturado, eles te dão um suporte financeiro. Então, o grande ponto de você montar a estrutura correta é na hora de buscar o funding, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas muita gente bate na porta de banco e fundo e não consegue dinheiro, não é porque o projeto é ruim, mas é porque o cara ou ele não entende a estruturação desse negócio, de como precisa ser feito, ou ele ainda não está no estágio suficiente para chegar nessa etapa. E aí, se você vai na Faria Lima, né, tem uma máxima que é praticada lá, que diz assim, que não falta dinheiro, o que tem é projeto ruim. Só que a Faria Lima, ela entende de números. Se você não traz os números, eles não estão nem aí pro seu projeto. Essa que é a grande verdade, né? Eles não têm paixão nenhuma pelo seu projeto. Eu sempre converso com o pessoal, né? A gente empreendedor, principalmente arquiteto é uma desgraça, cara. Os caras viajam demais. A gente se apaixona pelos próprios projetos, né? E a gente acha que ele é o filho bonito, né? Então, quer que todo mundo concorde. Só que não necessariamente isso é uma verdade. Então, o fato de você fazer na incorporação e trazer esses benefícios para dentro do negócio, né, te ajuda a se posicionar nessa questão do funding, né? A gente aqui gosta muito de trabalhar com a Caixa Econômica, mesmo em projetos de médio e alto padrão, que é uma confusão que tem no mercado de achar que a Caixa só funciona com Minha Casa Minha Vida, e não é. Ela funciona, e inclusive, não sei se você acompanhou essa notícia, mas em dezembro ela derrubou aquela questão do... são 3 notícias importantes, né? Ela estava com um limite de financiamento em até 70% para quem financia balcão. Ela subiu para 80%. Isso faz com que diminua a entrada para quem compra imóvel pronto ou usado, né? Ela derrubou a regra que era de um CPF poder financiar apenas um financiamento. Então, se o seu CPF tem capacidade de pagamento para 2 financiamentos ou mais, voltou a ser liberado isso. E terceiro, agora dia 1º de janeiro, ela liberou o teto máximo de financiamento das unidades, que era de 2.250.000. Agora, se você quiser comprar uma casa de 40 milhões financiada pela Caixa, ela banca.
com juros de 12,8% ao ano, que é o teto dos juros dela. Ou seja, esse cara que tem grana para comprar uma casa de 40 milhões, se ele deixar o dinheiro dele aplicado na Selic, ele recebe 15 e paga 12,8. Ele fica capitalizado com spread ainda, né? Então esse mercado, esse ano, a gente está olhando muito para isso, né? No sentido de que o pessoal do alto padrão que tem ojeriza da Caixa vai começar a amar ela, porque o dinheiro dela é mais barato que o dele. Eu não sabia que tinha tirado esse limite, não. Tirou. Então, assim, a gente já trabalhava com médio alto padrão, porque até 2.250.000, 99% dos municípios já é alto padrão, né? Então a gente não tinha problema com isso. Só que agora ele vai incluir agora o alto padrão e o altíssimo, né? Quer dizer, o céu virou o limite, porque enquanto não tem teto. Sem a questão do viés político, né? Eu sempre falo que a gente como empreendedor, a gente tem que saber trabalhar com as ferramentas que a gente tem, mas o governo que está aí, o Minha Casa Minha Vida, é a menina dos olhos dele, né? Então a gente já esperava que esse ano houvesse alguma coisa nesse sentido, de abrir a porteira, né? Como fala em Minas, né? Eu posso brincar porque a minha família é toda mineira, meu pai, minha mãe, os tio tudo, é tudo daí. Eu sou da primeira geração que nasceu aqui, né? Então eu tenho um pé mais aí do que aqui, né? Legal. Cada vez que eu vou aí na casa das tias, eu volto 3, 4 quilos mais gordo. Isso se eu passar um fim de semana, porque se eu ficar uma semana... Que cidade que é? De onde vocês são? A família do meu pai é de Paraguaçu, Ah. do lado de Alfenas, Varginha, aquele pedaço ali. E minha mãe é de uma cidadezinha pequenininha que chama Pocrane, lá na divisa com a Bahia já. Os dois, a típica história de migração vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor, esse papo todo aí que todo mundo já sabe, né? Aí, só que eles se conheceram aqui, eles não se conheceram em Minas, né? Enfim, a nossa forma de trabalhar, ela vai por esses dois caminhos, né? Então, você avalia e diz assim, olha, eu gostaria de conversar mais a respeito desse segmento ou desse... A gente não põe preço nas tuas coisas. É você que vai dizer, olha, você quer olhar? E de fato eu preciso ser honesto contigo. Eventualmente, se você disser assim, pô, dá pra vocês caminhar com a gente? Vamos analisar. A gente vai analisar e vai dizer pra você, ó, Luciano, aqui faz sentido. Pra gente, a gente tem interesse de entrar junto. A gente também pode te dizer, olha, Luciano, a gente analisou, a gente avaliou, pra nós não faz sentido. Mas o não fazer sentido não quer dizer que eu não vou te ajudar. Eu só não vou ser sócio. Então a Biocasa, ela se posiciona dessa maneira. Pois é, em linhas gerais, quais são esses padrões mínimos que você falou aí que vocês analisam vocês aceitam você sócio? A primeira base do negócio, né? A Biocasa, você entendeu lá que a gente consegue atuar de uma ponta na outra. Então, inicialmente ela é uma imobiliária que a gente se posiciona como uma imobiliária do futuro, porque a gente está trabalhando como uma plataforma para atender o mercado imobiliário inteiro. Então, o primeiro critério que a gente coloca é que o empreendimento ele precisa pagar os seus próprios custos. O que quer dizer isso? Independente se você vai fazer comigo ou não, você não vai contratar a sua construtora, você não vai contratar o seu arquiteto, seu engenheiro, você não vai ter que pagar suas taxas, emolumentos, vai ter que cumprir com as suas obrigações, precisa de um advogado, a gente precisa de um contador. Então, toda essa galera vai ter que ser contratado e vai ter que ser pago. Nós temos isso tudo aqui dentro e o nosso interesse é, de fato, prestar isso como um serviço. Só que quando a gente entra de sócio, a gente leva a nossa bagagem e a nossa experiência junto. Só para você ter uma ideia, eu já participei só no ramo de incorporações imobiliárias, mais de 100. São 100 e pouquinhos. Então, sendo responsável técnico, atuando como gestor nessas incorporações, a gente já viu um pouco de tudo. Quando a gente tem autonomia de decisão, a gente consegue, com base nesse histórico, trilhar os melhores caminhos. Eu sempre falo o seguinte, que a gente não vende flores. Você vai dar risada da minha fala. Eu não sou corretor, eu sou arquiteto. Porque corretor, o céu está sempre azul, as flores estão sempre cheirosas e São Paulo não tem trânsito no horário de pico, né? Tá tudo sempre tudo no lugar. Não é o meu caso, eu sou o chato da sala, eu sou técnico, né?
Os caras falam pra mim, você é muito chato. Eu falo, sim, eu sei, estudei pra isso, né? Então, assim, evitar os buracos na pista não quer dizer que você não vai cair em nenhum. Eventualmente a gente vai tentar desviar de todos eles, mas eventualmente você pode tentar desviar de um e cair em outro. Ou seja, a gente vai mitigar o risco, mas não quer dizer que não vai ter problemas, né? Esse é um ponto. E quando a gente está com a pele em jogo, a gente vai participar do resultado, obviamente. Então, a nossa regra mínima basicamente são duas. Uma, que o empreendimento precisa pagar os seus próprios custos, e a outra é que a gente entra com 51% do negócio. A gente assume o risco, assume a responsabilidade e toca junto. O poder de decisão é discutido em conjunto, mas a responsabilidade maior acaba passando a ser nossa. Essa é a nossa visão. E aí, claro, nós vamos fazer projeto, nós vamos fazer contrato, nós vamos adotar as melhores práticas de segurança para o terrenista e para nós. A gente vai buscar a melhor solução de contabilidade, que pode ser a nossa ou não. Eventualmente a gente vai precisar de alguém local por alguma razão X. A própria arquitetura, não necessariamente... Eu sempre busco fazer os projetos, mas tem alguns casos que não foi possível e está tudo bem. A gente pode contratar um arquiteto parceiro, mas a coordenação do trabalho dele parte daqui. Que mais? A parte de estratégia de lançamento, né? Então a gente tem um trabalho depois que a gente definiu o produto, que a gente já fez o estudo de viabilidade, né? Técnica, legal, comercial, financeira, jurídica, tá tudo certo, já entendemos o público, entendemos a região, entendemos os concorrentes, entendemos os parceiros locais. Vamos criar a estratégia de lançamento e depois o lançamento em si. Então a gente precisa que a marca também apareça nessas atividades que vão a público, né? Então esse contato com o cliente, a gente preza muito por isso. A parte da incorporação, colocar a nossa marca também é algo importante, mas a construção é a única coisa que a gente abre mão, justamente por causa dessa questão que eu te falei. É muito regional, às vezes compensa, dependendo do caso, a gente ter uma construtora de nome na região, porque isso também fortalece a marca. E obviamente a gente gosta muito de trabalhar com a Caixa. É chato, é burocrático, é demorado, às vezes a gente esquece, mas a Caixa ela é um órgão público, né? Porque ela é um banco público. Porém, não sei se você tem ciência disso, mas ela detém 67% do mercado imobiliário, tanto do ponto de vista do incorporador, quanto do cliente comprador final. Então, você colocou uma placa da Caixa ali na frente da tua obra, o cliente já sabe, eu vou receber a minha unidade. Pode chover canivete, não tem problema. Se a construtora pisar na bola, a Caixa arranca o cara fora, põe outro e termina. Eu sempre brinco, mas é uma realidade, né? Trabalhar com a Caixa é mais ou menos assim, ó, o jogo é dela, o estádio é dela, a segurança é dela, a bola é dela, os jogadores são dela, o campeonato é dela, a regra é dela, o juiz é dela, é tudo dela. Você só precisa entrar e jogar no ritmo dela, no estilo dela e nas regras dela. Se você sabe trabalhar dessa forma, você vai se dar bem. Se você pisar na bola, você vai tomar na cabeça, por causa justamente do tamanho dela em relação ao mercado. Mas para o cliente final, tem a questão dos benefícios que a própria Caixa oferece. A questão dos subsídios, quando é Minha Casa Minha Vida, a questão do uso do fundo de garantia, a questão da taxa de juros. Ninguém bate a Caixa Econômica, nenhum banco, nenhum fundo, nenhum investidor no Brasil. O dinheiro mais barato é o dela, justamente porque é um dinheiro subsidiado, né? O SFH, que é baseado no fundo de garantia e na poupança. Ainda é o maior fundo. Nós dois sabemos que o dinheiro do fundo de garantia está acabando e da poupança também, mas ainda é a maior fonte de receita para o sistema financeiro de habitação, né? Há 2 anos atrás o governo lançou, eu não vou lembrar o nome do programa, mas ele lançou um programa, começa com G, daqui a pouco eu lembro. Eu tô meio, você me perdoa até, eu tô com a cara assim meio de derrubado, porque eu tô tomando antialérgico por causa da rinite, sinusite, e ele deixa a gente zureta, né? Mas, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas ele lançou um programa há 2 anos atrás, que era justamente para criar um fundo alternativo a essa situação da falta de fundo pela poupança e o FGTS, né?
Então ainda não está em vigor, né? Não sei se inclusive isso vai ser alvo de campanha agora esse ano, para poder tentar se reeleger, né? Mas independente disso, a nossa visão é essa. Então sempre buscar trabalhar com caixa econômica. E tem um detalhe, né? Como ela é a dona do jogo, como a gente brinca, né? As regras dela são muito rígidas. Só que quando você trabalha dentro dessas regras, você está totalmente respaldado por lei, por norma, as próprias normativas que ela impõe, ela te obriga a andar na linha, o que é bom, não é ruim, né? Se você já transitou aí no mercado imobiliário, você sabe que o brasileiro ele gosta de dar jeitinho, né? Ele sempre dá um nó aqui, dá um nó ali. Com a Caixa não tem essa. Com a Caixa você é obrigado a andar na linha. Para o cliente proprietário do terreno ali, o terrenista, é bom porque tem garantia de que a gente vai fazer tudo dentro das leis, das normas e a gente não vai, como diz, né, jogar fora das quatro linhas, né? A gente vai jogar dentro de campo. Para nós, a gente também tem uma segurança de que a gente vai se obrigar a andar na linha. Eventualmente alguém se emocionar e falar, não, vamos dar um jeitinho aqui, não tem jeitinho. E para o cliente comprador final tem o fato de ter uma marca tão reconhecida e que dá segurança de compra para ele, que ele sabe que ele vai receber o produto dele lá no final. Outra vantagem também de trabalhar com a Caixa, que eu esqueci de mencionar, não sei se você tem ciência também, é que quando o termo popular é o tal do jerique, né? Então, quando você tem um empreendimento jericado, o valor da entrada diminui para 10%. Então, se o cara tiver capacidade financeira de pagar os 90% financiado, pode-se reduzir a entrada dele para 10% e ele financiar os 90%. De modo que ele assina, se a gente trabalhar no método do crédito associativo, ele assina o contrato dele de financiamento já no ato da compra, mesmo em obra. Então, para nós também tem essa vantagem, que é tirar o chapéu de administração desse cliente, né? De ficar cuidando do momento econômico dele não sujar o nome dele. Você vende para o cara agora, daqui 2 anos você vai entregar a obra, o cara está com o nome sujo, mudou de emprego, caiu o salário, está desempregado e ele não consegue fazer o financiamento, né? Nessa condição, com a Caixa, a gente elimina o problema vale o momento econômico atual dele. Então, se ele tem um bom salário, um nome bom, financiou, está resolvido esse ponto. E a questão da gestão dessa carteira passa a ser da Caixa, né? Então, se ele paga, se ele não paga, inadimplência, etc., essa gestão é dela, não é mais nossa. A gente passa a receber pelo custo e o lucro da unidade vendida, né? A gente não faz a gestão sobre esse cliente mais, é o que o pessoal chama de desligamento, né? Você desliga a gestão desse cliente e repassa ele para a Caixa. Mas, Ricardo, então recapitulando. Então, tirando a construção, teria o lucro da incorporação. Desse lucro da incorporação, a gente cobriria os custos do projeto em si, né? Que você falou aí, da arquitetura, advocacia, cartório, tudo, né? Aí vocês ficariam, o que sobrava, vocês ficam com 51%. É isso aí. Então, aí vocês fariam praticamente tudo fora a construção. Desde cartório, aprovação, arquitetura, tudo, né? Tudo. Absolutamente tudo. Tá. E assim, olhando por alto, Excepcionalmente, tem casos que a gente não... Por exemplo, tem um projeto no Rio Grande do Sul, que eu vou para lá, não semana que vem, na outra, que ele já veio com o arquiteto no pacote. Então, nesse caso, ele chegou aqui assim, e foi combinado assim, mas, de novo, cai no critério. O empreendimento tem que pagar os custos dele, não tem como evitar, né? não. A gente já está conversando com o arquiteto aqui, nós foi só uma conversa inicial, mas como você falou, né, talvez um arquiteto local aqui possa colaborar com vocês, né? Vocês ficariam na gerência, ele colaboraria aqui. Mas Sim, a gente pode sem conversar dificuldade. depois. A única coisa que a gente sempre pede como a gente é uma franquia, a gente tem que seguir a lei de franquias, então a gente precisa homologar o cara como um prestador de serviço nosso, né? Senão ele não pode prestar serviço pra gente. Mas passou na homologação sem problema. Tá. E o que é que você precisa para, do seu ponto de vista, decidir se esse projeto é interessante ou não para vocês? Cara, aí a gente teria, não sei, hoje eu acho que não é o caso, infelizmente nosso tempo é curto, mas
Aí a gente pegar um dia e você apresentar o que você tem em mente, o que você já levantou em relação aos dados do terreno. Por exemplo, você me deu algumas informações importantes. Você falou, olha, 5 mil metros é área de reserva, então a gente só tem 15 mil metros para trabalhar. A gente está pensando numa ideia de condomínio de casas médio e alto padrão. Então, se você fez minimamente um levantamento de dados, né? Então, olha, aqui o custo na região do terreno, metro quadrado, geralmente trabalha assim X. Nesse caso aqui, o custo de construção vai ser Y, o valor vendido vai ser N. A gente vai ter um resultado estimado aqui de mais ou menos X. Se você já fez algum levantamento em relação às diretrizes municipais, né? Que tudo começa por ali, né? Até para garantir se de fato a gente vai conseguir chegar nesse montante de casas ou não. Enfim, o que você tem de informação? Ó, tenho isso. Legal. Então vamos analisar? Vamos analisar. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ou a gente pode olhar, de repente, pode acontecer. Porque assim, ó, cada região, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente teve no ano passado um caso de 299 casas, uma cidade que chama Presidente Venceslau. Aqui no interior de São Paulo também. Fica Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Aí tem uma ponte que se você atravessar, que são 11 quilômetros de viaduto lá, de ponte. Do outro lado você já sai no Mato Grosso, né? Então parecia um bom negócio, um condomínio de casas também, faseado em 3 etapas, numa cidade de 45 mil habitantes. Eu não conhecia a cidade, eu fui para lá, até gostei da cidade. Uma coisa que eu vi lá que me chamou a atenção, só como efeito de curiosidade, os presos, né? Porque não sei se você sabe, mas essa região, esses 3 presidentes, né? Tem muita cadeia lá, estadual e federal, né? Então os presos lá que querem diminuir a pena, os caras trabalham para a prefeitura lá. Então você vai lá, os caras estão soltos na rua, 10, 11K, tem um monitor, e os caras estão fazendo manutenção de guia, sarjeta, arrumando asfalto, limpando praça. Eu achei bacana isso daí. Eu acho que o preso tem que trabalhar mesmo. Você deixa o cara numa cela trancado com mais 11 cabeça dura e acha que ele vai se regenerar como, né? Tem que dar alguma atividade para ele, seja estudar, trabalhar, enfim. E lá tem isso, né? Mas quando a gente avaliou o terreno, avaliou os custos, os números e tudo mais, a gente chegou à conclusão de que o resultado, depois do imposto, era de 11%. Então a gente tinha uma exposição, um risco alto para um resultado bem esmagado, né? E aí nesse caso a gente optou por não entrar. Porque a gente falou pro cara o seguinte, falou, olha, o resultado aqui ele já está enxuto, né? Se a gente dividir por 2, vai ficar enxuto pela metade. Então nesse caso aqui a gente entende que é mais seguro e mais producente a gente prestar um serviço. Caminhamos nessa direção. Então não necessariamente a gente não nega trabalho, mas ele tem que fazer sentido para todo mundo, né? A nossa grande visão aqui é assim: hoje eu tenho 100% de nada e amanhã eu vou ter 20% de alguma coisa. O que é melhor? Esse é o nosso foco. Nosso foco de crescimento de empresa é esse. Não sei se o Luiz comentou contigo, mas a gente está numa fase de expansão, né? Então agora a gente começou um trabalho de venda das franquias em si. Então a gente chegou a 11 lojas até o ano passado. Houveram alguns distratos, né? A empresa completou 3 anos ali, o primeiro ciclo. Na hora de renovar, algumas empresas saíram e ficamos em 7. Então agora a gente fez um plano de expansão, nossa meta é chegar em 50 até no máximo no ano que vem. A gente vai subir por etapas até 15, depois vamos até 30, depois vamos até 50, para a gente vir se estruturando de acordo com esse crescimento, né? E quando a gente fala em crescimento, pessoas como você, projetos como o seu, vão começar a bater mais na nossa porta, né? Um exemplo, né? Como você citou, você tem outros projetos que talvez você acreditasse que não fizesse sentido, para nós faz. Independente se a gente vai entrar como parte interessada do processo ou apenas como prestadora de serviço,
A gente quer trabalhar e quer que o negócio aconteça. Essa é a nossa visão. Tá, não, legal, muito bom. Aqui, deixa eu te falar. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou conversar com o meu outro sócio e depois então a gente podia marcar uma outra reunião onde eu falava mais, entrava em mais detalhes sobre o projeto lá de Lagoa Santa. A gente tem esses outros projetos, mas eu acho que esse Lagoa Santa realmente é o mais interessante. Aí se ele caminhar bem, a gente apresenta os outros também. Tá. Eu vou mandar um oi aqui agora pra você. Conversar. Eu vou escrever teu nome aqui. Esse é o meu contato direto e para tratar dessas questões de desenvolvimento de incorporações é direto comigo aqui. Então eu já vou deixar salvo aqui o teu contato. Lagoa Santa, Minas Gerais. Tá salvo quando você me chamar. Sei que é você. Sei do teu caso. E deixa eu colocar aqui só o resultado da nossa descrição aqui. Projeto com terreno de 20 mil metros. Em Lagoa Santa. A ser desenvolvido do zero. Solicitar nova reunião. O teu caso, cara, ele tem uma vantagem aí, que esse negócio, no teu caso, ele é uma tela em branco. Pois é. Então, dá pra gente explorar ele ao máximo, né? Tem alguns casos que chegam aqui, que a gente olha, a gente fala, cara do céu, como é que resolve isso agora, né? Como é que a gente dá a má notícia pra ele, né? Tem alguns casos que os caras fizeram uns contratos malucos, o famoso contrato leonino, né? Tudo para um lado e nada para o outro. Alguns riscos do negócio que o cara nem sabe que ele corre. É aquele nível de consciência do nem sei que não sei, né? O cara não tem a menor ideia do risco que ele está correndo ali na frente. Outro erro comum que a gente vê é queima de largada, né? Então, às vezes o cara faz um trabalho que não precisava ter sido feito agora, deixa algo importante para trás, aí um pouco mais adiante ele descobre que ele perdeu tempo e não foi eficiente, né? Porque precisava ter sido feito, não foi feito. Então, no teu caso, por ser uma tela em branco, a gente tem a oportunidade de fazer nunca vou dizer ótimo trabalho, porque ótimo é querer demais, mas um bom trabalho, né? O bom já Legal. tá bom, né? Não, eu acho lá muito interessante. Não, beleza, Ricardo. Vamos ficar assim então. O Luiz chegou a te mandar um PDF daquela apresentação que a gente faz? Não, ele falou que ia mandar, mas não mandou ainda não. Não mandou? Então peraí que eu te mando já. A gente tá meio corrido essa semana aqui também. Estilo Brasil, né? Passou o carnaval, aí o povo volta desesperado. Esperar o tempo. E aí essa semana deu uma apertada aqui pra nós. Uma outra coisa que eu não sei se ele comentou contigo, e aí fica aqui a minha provocação para você pensar, é que você pode ser um parceiro nosso, comercial também. O que eu quero dizer com isso? Como você falou que trabalha com outros loteamentos e tudo mais, eventualmente esse pessoal também precisa desse serviço. Até o próprio loteador, ele precisa, por exemplo, de crédito para a infraestrutura do loteamento. Para terraplanagem, para corte, aterro,
guia, sarjeta, tudo isso aí que você já sabe, né? Então, por exemplo, você como um parceiro nosso, você faz o trabalho de indicação desse cliente, a gente faz todo o trabalho de atendimento até o êxito dele. Quando a gente efetivar o êxito do negócio dele, aquilo que a gente faturar com esse cliente, a gente te paga uma comissão por ter feito a indicação desse cliente, seja ele qual serviço for, né? Então isso daí fica aí como uma possibilidade, né? Caso você queira falar mais sobre isso, você vai ver que na apresentação aí, ali está bem itemizado, né? Mas quando você pega aquele item e explode, a gama de possibilidades é enorme, né? Não, legal. Tá bom? Legal, muito bom. Ô, Ricardo, muito obrigado, então. Vamos conversando mais aí, então. Fechou. Avalia lá e eu fico no teu aguardo, então. Tá bom. Muito obrigado, hein? Valeu, meu cara. Fica com Deus aí. Um Um abraço. abraço. Até mais.